Louvado seja o nosso Deus. Eu quero compartilhar a poderosa palavra de Deus com você nessa manhã, para que você possa refletir um pouco. Afinal de contas, nós estamos terminando mais um ano. Essa é a nossa última semaninha desse ano. E olha, na nossa série Antes do Fim, nós descobrimos que antes do fim ainda dá tempo. Então não entrega as pontas e fala assim: já acabou esse ano. Ainda tem muita coisa para acontecer. Você quer ver como é que tem muita coisa para acontecer? A gente ainda tem um culto de celebração na virada que vai ser maravilhoso. Ainda esse ano. Você vai sair daqui hoje para ir embora para sua casa. Quando você chegar aqui no dia 31, todo o piso da igreja vai estar no lugar. O que é lindo é que quando nós iniciamos esse ano, 2023, nós colocamos um propósito no nosso coração. Entre as melhorias que nós precisávamos fazer na igreja, nós também tínhamos o desejo de fazer aqui o piso da igreja. E aí deixa eu esclarecer para você não ficar com dúvida. Não é um porcelanato que nós vamos colocar, porque ainda não está nessa fase. Esse piso ele não foi concluído, então nós contratamos uma empresa e ela vai bater aqui, tem lugar aqui que vai pegar 10 centímetros de concreto F30. Em alguns lugares 8, 7, enfim, deu aproximadamente 34 metros cúbicos, quase 35 metros cúbicos de concreto para poder colocar aqui. Mas é um piso com acabamento bacana, ele vai ser polido, vai ter tudo certinho, porque depois que nós fizermos a galeria, sim, nós vamos decidir qual vai ser o revestimento sobre isso. Mas esse ano, nós geramos no nosso coração que nós queríamos fazer esse piso. E antes do fim, no dia 31, você vai chegar aqui e o piso vai estar no lugar. Consegue perceber? Por quê? Porque Deus, Ele nos deu essa graça. Mas fizemos muitas coisas, queridos. Fomos priorizando outras coisas, investimos muito, graças a Deus. E antes do fim, isso aqui vai estar no lugar, porque Deus é maravilhoso. E eu quero estimular você, porque talvez tenha algo na sua vida que você ainda já pensou: agora já era, só para o ano que vem. Continue, reme até o fim, persevere. Porque uma coisa é certa, por mais que isso só vá acontecer no ano vindouro, você se aproxima mais nesses dias que nos restam. Então não desista de maneira alguma. E por que eu quero compartilhar essa palavra com você? Além de tudo que nós ministramos deste altar, é importante nós entendermos qual é a proposta do nosso Deus para cada um de nós que somos discípulos. Quando nós olhamos para a realidade da palavra de Deus, nós precisamos ter clareza do que é que Ele está falando conosco. Entenda, Deus ele não tenta nos dizer nada. Ou Ele diz, ou Ele não fala. Nós somos muito falhos na nossa comunicação. E às vezes nós tentamos dizer algo quando na verdade queríamos dizer outra coisa. A nossa comunicação, ela tem esses, esses ruídos. Às vezes queremos nos expressar, às vezes a intenção é muito boa, mas a forma em que nós fazemos, ela não tem o alcance desejado. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos ter essa clareza de que Deus está falando conosco. Ele não está tentando se comunicar conosco, Ele está se comunicando conosco. E nós precisamos ter clareza do que está acontecendo. Todo cristão, e essa é uma ótica minha, eu não sei qual é a vertente que você tem. Eu sou muito apaixonado pela palavra. Então assim, para todo novo convertido, quando a pessoa fala: pastor, eu gostaria de começar a ler a Bíblia, eu nunca li a Bíblia. Não adianta você dar uma porção, forte para a pessoa que ela não vai ter entendimento. E aí você senta, você ensina como funciona a Bíblia, aí você fala assim: olha, eu vou te dar uma dica para você experimentar. Primeira, segunda e terceira carta de João. Porque João também escreveu o Evangelho. Para você não se confundir, você vai lá e abre e mostra. Isso aqui é o Evangelho de João. João que escreveu esse Evangelho aqui, ele também escreveu 3 cartas, que é direcionada aos irmãos na fé. E ele faz umas abordagens lindas. O que é que eu te proponho? Você vai ler amanhã, por exemplo, hoje é um domingo, você falou, segunda-feira você vai ler João, primeira carta de João, capítulo 1. Terça-feira, capítulo 2. E aí você vai, quarta-feira, capítulo 4, quinta-feira, capítulo 5, depois você vai ler segunda João, você vai ler terceira João, você vai dar, são
Você vai ter um capítulo para cada dia da semana. Leia esses 7 capítulos, reflita sobre ele, e depois a gente conversa sobre esse assunto. O que nós vamos perceber é que nessa carta, nessas 3 cartas, João ele está tratando especificamente acerca da nossa conduta enquanto cristão, a despeito da nossa fé. E como que nós lidamos com as questões desse mundo? Como que nós vamos lidar com o pecado, com a verdade, com a mentira, com o engano? Como que Satanás vai tentar contra nós, mas ele diz que o Senhor nos guarda e o inimigo não pode nos tocar? Então essa é uma carta muito linda. Eu gosto de indicar essas três epístolas para que as pessoas comecem a sua leitura. E não tem esse negócio de que você não precisa de ler o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, porque agora nós vemos na graça, porque a palavra de Deus, ela se completa em si só. E você precisa entender as coisas a partir do que Deus está revelando em cada época, em cada dispensação. Então ela é um todo, você não descarta, você não despreza nada. Agora eu entendo, trazendo essa clareza para vocês, eu entendo que no Evangelho segundo escreveu Mateus, nós temos ali o sermão chamado de Sermão da Montanha. Ele vai começar no capítulo 5, ele vai discorrer pelo capítulo 6 e até o capítulo 7. Os ensinamentos contidos no Sermão do Monte, ele é, para mim, e aí essa é a minha ótica, você pode discordar ou pensar diferente, mas eu gostaria que você analisasse e lesse Mateus capítulo 5, 6 e 7, com essa perspectiva. Deus está falando para os primeiros discípulos e para a multidão que era crescente. Você começa a observar a partir do primeiro versículo do capítulo 5 que Jesus, ele observa a multidão. E aí o texto vai dizer que ele se assenta. Quando ele se assenta, os seus discípulos se aproximam dele e ele começa a ensiná-los. Jesus, quando ele começa a trazer os valores, os princípios do reino espiritual, através do Sermão da Montanha, ele observa uma multidão e ele começa a ensinar os seus discípulos. No meu ponto de vista, ele tem um objetivo claro de responder pelo menos 2 coisas: a quem pertence o reino de Deus, o reino dos céus, e quais são os benefícios de você pertencer a esse reino. Então, quando nós começamos a olhar para o texto da palavra e nos imaginamos sentados diante de Jesus enquanto ele ensina, observa que quando Jesus morre, ressuscita, e ele aparece aos discípulos no mesmo evangelho, segundo escreveu Mateus, lá no capítulo 28, a partir do versículo 19, Jesus ele aparece dizendo o quê? É-me dado todo poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazeis discípulos de todos os povos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dado, ensinado, tudo que eu entreguei a vocês. Se nós não tivermos clareza de que a palavra discípulo no grego, akolotel, significa imitadores, e se nós não tivermos a clareza de que Jesus, ele vai deixar uma missão para a igreja, com a seguinte prerrogativa: vocês precisam ir e fazer discípulos. E quando nós olhamos dentro de uma estruturação mais crítica desse texto, mais analítica, nós vamos perceber que o id está no gerúndio. Indo, no original é indo, você faz discípulo. Não tem uma prerrogativa de quando, você tem que sair daqui para ir fazer. Ele falou, você estando a caminho, enquanto você está seguindo o curso da sua vida, por onde você passar, por onde você andar, onde você estiver no curso, faça discípulos. Ou, em linhas gerais, atraia a atenção das pessoas para a sua conduta de cristão, para que elas possam imitar o seu comportamento. Dentro dessas teorias de desenvolvimento e comportamento, você vai observar dentro do coaching, profissionais que trabalham com desenvolvimento, nós temos uma ferramenta que
para eles ela é moderna, mas ela já é tão ultrapassada que Jesus já nos ensinava, que é sobre a modelagem. A modelagem é uma ferramenta que as empresas, os psicólogos, quando começam a estudar as teorias de comportamento, a modelagem é uma estruturação que funciona assim: se você tem uma empresa com 100 funcionários e você deseja obter melhores resultados nessa empresa, você precisa fazer um gráfico, você precisa mapear as competências que você encontra já no universo que está, para que você possa fazer gestão, entende? Gestão de recursos. Você faz um mapeamento, você identifica as características das melhores performances, do melhor resultado, e você mapeia isso. E aí você vai descobrir, esse fulano vende mais do que os outros. Por quê? Aí você vai mapear. Esse outro também é um bom vendedor, em áreas distintas dentro da mesma organização. Quando você faz esse mapeamento, você vai chegar a um padrão que dentro dessa teoria de desenvolvimento humano se chama modelagem. É dizer, se seguirmos este modelo, os resultados, quando desenvolvermos essas habilidades e essas competências nessas pessoas, elas vão ter resultados o quê? Semelhantes. Se são acima da média, resultados acima da média. Se são medíocres, resultados medianos. Ou resultados abaixo da média. Quando Jesus está ensinando, falando para os discípulos, ele está dizendo assim: olha, vocês precisam, enquanto vocês estiverem no curso, quando vocês estiverem a caminho, vocês precisam fazer. Discípulos não nascem prontos. Quando nós nascemos de novo, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele vai dizer assim: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. O novo nascimento e o novo de Deus requer um processo de modelagem. A gente tem um padrão que nós devemos seguir. Ora, nós fazíamos isso ou aquilo, hoje nós não fazemos mais. Por quê? Porque essas são características que não se enquadram mais à nossa conduta. E aí quando Jesus sobe ao monte, se assenta, e os seus discípulos se aproximam dele, antes de eu avançar falando a partir do versículo 3, eu vou dar um pulinho mais adiante, para trazer para você uma característica que já vai se encontrar um pouco mais avançado, que é a partir do versículo, deixa eu só abrir aqui, a partir do versículo 13. Eu vou retornar ao versículo 3, 4, 5, mas eu quero só trazer para você um detalhe acerca do que nós estamos vivenciando hoje. Nós precisamos ter clareza. Evangelho de Mateus, capítulo 5, enquanto Jesus discorre acerca do sermão da montanha, falando sobre as bem-aventuranças, lá no versículo 13, ele vai dizer isso para os seus ouvintes. Preste atenção. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? E aí ele avança, ele fala as características, são vocês que vão temperar esse mundo. Vocês vão ser a medida adequada. E aí quem faz comida sabe muito bem, eu sempre ensinei isso para os meus filhos. Eu falo, olha, o sal, ele é dosado. Coloque o sal e à medida que houver necessidade, você coloca um pouco mais. Porque tirar sal não é fácil, queridos. Aí eu brinco quando eu vou almoçar lá em casa, vou dar uma dica para você, aí eu vou lá e coloco o arroz, coloco o feijão, coloco as coisas que tem ali, aí vou e como. Aí, por exemplo, aí eu deixo sobrar um pouquinho de arroz, eu falo, tá vendo, meu bem, sobrou arroz, eu tenho que botar um pouquinho mais disso para não comer o arroz puro. Aí eu boto um pouquinho a mais daquilo que está faltando. Aí agora eu acabei de comer o arroz, ó, tá vendo, meu bem, agora faltou arroz, eu já comi isso aí, para não comer puro eu vou botar mais um pouquinho de arroz. Aí eu vou dosando, entendeu? E aí vai ficando certo. Então a mesma coisa é o sal, você botou uma dose de sal, se você botou sal demais, só tem um jeito de você resolver, adicionando mais comida, mais água, mais isso, aquilo, outro, e talvez você não recupera. Estou brincando com você, dentro de uma estrutura, só para poder chamar a sua atenção, mas é mais sério do que isso. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam entender que a medida que vocês carregam, ela tem que ter precisão. E naquela época, o sal era um ingrediente utilizado para conservar os alimentos. Quando a gente observa isso, você compra um bacalhau e ele vem salgado, é uma forma de preservação, de conservar. Então aqui Jesus está dizendo, olha, vocês são o sal da terra. Mas se vocês perderem o sabor de vocês, como que vai restaurar isso?
E ele avança dizendo assim, ó, vocês não vão servir para nada, exceto para serem jogados fora e pisado pelos homens. Ele está trazendo peso à nossa conduta. Só que ele fala sobre isso depois de falar algumas características do reino. E ele avança dizendo assim, ó, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ele está dizendo, se você está posicionado em um monte, as pessoas vão contemplar você de longe. Se você observa as embarcações, próximos às costas, às margens das praias, em algumas ilhas, eles colocam um farol em um local estratégico, para que, mesmo não vendo a terra, de longe se vê a luz. E quando se vê a luz, entende que ali existe uma base, uma estrutura, um ponto de colisão, onde você vai se desviar daquilo para evitar um acidente, ou você vai atracar ali e vai encontrar descanso. O que é interessante observarmos aqui, é que Jesus está dizendo que nós somos a luz que vai trazer o quê? Que vai trazer a direção, a guia, a segurança. Bem como vamos também acolher, algumas pessoas vão atracar nesse porto seguro por meio do que existe em nós. Mas é bem verdade que alguns irmãos já perderam o seu sabor, os seus relacionamentos não são temperados, eles não conseguem proporcionar, sabe? Pensa numa comidinha gostosa, aí você, que delícia. Agora pensa você olhar para uma comida, você ter uma expectativa daquele alimento, e quando você coloca ele na boca, puro sal. Existe uma frustração, e a realidade que nós vivemos no tempo presente, é que muitos cristãos, eles não estão correspondendo à expectativa, à ardente expectativa da criação, do mundo, por causa da sua conduta, perdeu o sabor. Quando as pessoas os enxergam, ao invés das pessoas traçarem uma rota, pensando que vão encontrar um porto seguro, lugar de descanso, elas fogem dessa ilha, por quê? Porque a luz que direcionava para um propósito não cumpria o seu objetivo. E tem muitos cristãos que não conseguem se relacionar bem dentro de casa, não conseguem se relacionar com as pessoas na igreja, não se relacionam com as pessoas no trabalho. E aqui essa palavra está dizendo que existe uma forma estratégica. Também ninguém vai acender uma candeia e colocá-la debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado e assim você ilumina toda a casa. Como que você vai pegar um ambiente que tem um propósito de clarear, de trazer clareza para as pessoas que estão ali, naquela casa, na sala, quer seja no quarto, e você vai esconder embaixo da cama? Pastor, sobre o que nós temos que pensar quando Jesus está estruturando o Sermão da Montanha? Ele está dizendo assim, olha, vocês precisam entender alguns princípios que são fundamentais para o reino dos céus. E às vezes nós olhamos dentro da igreja, pessoas que são chamadas para ser sal e não estão temperando, pessoas que são chamadas para ser luz e não estão sendo ponto de referência para ninguém. Queridos, a luz, ela é um ponto de referência para que momento? Para a escuridão, para as trevas, para aqueles locais em que você não conseguiria ter acesso de maneira natural. Por quê? Porque os nossos olhos, nós não somos como felinos. Algumas espécies de felinos, eles enxergam no escuro. Quando o homem vai desenvolver o infravermelho, para ele colocar no óculos, para ele enxergar no escuro, são habilidades que Deus deu a outra espécie. Mas para nós, na nossa natureza, para que nós possamos contemplar e ter clareza do ambiente, tanto é que o salmista vai dizer no Salmo 115, no Salmo 105, 119 e 105, Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Então, quando nós não temos a palavra de Deus nos guiando, nós também não podemos guiar o outro. O que eu estou mostrando para vocês quando eu avanço, é que o cristão precisa estar posicionado adequadamente. E aí faça uma reflexão, não importa quanto tempo você tem de cristianismo. Aqui a questão não é quantos anos você se converteu, a situação aqui é o seguinte, você tem temperado? Você está sendo o tempero apropriado? Você ainda tem sabor? As pessoas que se relacionam com você, elas sentem esse sabor? Você é agradável ao paladar do outro?
você tem utilidade no reino? Porque Jesus está trazendo isso com muita clareza. Você está posicionado estrategicamente? Na igreja onde você serve, porque se o sal perdeu o seu sabor, ele não serve para nada. No ambiente onde você que está servindo, você está num ponto onde quando as pessoas novas chegam aqui, elas olham para você e elas falam assim, opa, ali tem um ponto de referência. E quando elas se aproximam de você, elas vão ser acolhidas e vão se sentir seguras. Você transmite a segurança do propósito que um cristão precisa transmitir no momento em que a pessoa está passando pela desilusão de um relacionamento, pelas trevas densas, quem sabe de um luto, de uma perda, de uma frustração, de uma decepção. Quando ela se aproxima de você, ela encontra um porto seguro porque você transmite a palavra. Então, quando nós observamos o que Jesus está trabalhando com os discípulos, eu entendo que o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, precisa ser aprendido por todo aquele que deseja fazer parte do reino de Deus. E aí, olhando para isso, o que nós entendemos? É que quando nós observamos a ótica do Sermão da Montanha, nós poderíamos explicá-lo como, eu já ministrei sobre esse sermão inúmeras vezes, principalmente trabalhando versículo por versículo. O que significa isso? Aí eu falava. O que significa isso? Aí eu falava. Hoje eu consegui observar uma ótica semelhante, porém com um peso bem diferente. Em que sentido, pastor? Os ouvintes estão entendendo como são os cidadãos do céu. Como que é um cidadão do céu? E além disso, Jesus está falando, e quando você se torna um cidadão, você tem benefício. Então são duas coisas que eu vejo aqui nessa resposta. E aí o que a gente vai observar com essa perspectiva? É que ele começa dizendo assim, olha, eu vou ler os versículos e depois eu vou te mostrar que não explicar é fundamental, porque precisamos ter entendimento. Mas precisamos perceber a conexão que existe entre um versículo e o outro. A resposta de um para o outro. Porque ele fala assim, ó, no versículo 2. E ele começou a ensiná-los. Então veja bem, Jesus não falou de maneira aleatória. Ele falou, agora eu vou dar um ensinamento. Ou seja, é necessário que você desenvolva agora o quê? Que você passe por um processo de aprendizagem. Agora eu vou trazer a vocês recursos dos quais vocês precisam aprender. Por quê? Porque qual é a nossa missão enquanto cristão? Ensinar as pessoas a guardar, ensinar as pessoas a colocar em prática o que Ele nos deu. Então, se você vem à igreja e você não aprende o ensinamento que você recebe, para que você possa praticar, logo você não vai estar o quê? Apto, habilitado para ensinar outras pessoas. E aí nós vamos observar que ele começa assim, ó: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Nessa lição das bem-aventuranças, nós vamos observar o seguinte: o primeiro fator, o seu caráter, na qualidade com relação às nos aspectos de inter-relação. O caráter de um cristão dentro da sua estrutura relacional, porque nós somos criados para o relacionamento. E de alguma forma nós vamos nos relacionar com Deus por meio da sua palavra e com as pessoas por meio daquilo que Ele tem nos transformado. Em alguns momentos nós vamos ser uma referência para ensinar os outros, e ao mesmo tempo em que nós ensinamos, nós também passamos por qual processo? Pelo processo de aprendizagem. E aí quando nós olhamos essas questões, nós vamos perceber o quê? Que existem qualidades descritas, e elas precisam pertencer, e que você só vai encontrar nos verdadeiros cidadãos do céu. Essas características que ele está trazendo como narrativa, ele fala assim, ó: essas são as características que você vai encontrar
nos cidadãos. Agora, o que é bem-aventurado? Ser bem-aventurado é você ser mais do que feliz, é você ter uma felicidade plena. Você não vai ser apenas uma pessoa feliz ou alegre, dizendo assim, ó, vocês serão bem-aventurados, mais do que felizes. Uma felicidade plena. A alegria de vocês vai ser o quê? Completa, em detrimento de tudo que ele está trazendo aqui. E aí o que nós vamos observar aqui? As evidências das conexões, porque ele fala assim, ó. Parte A, pobre de espírito. Você pode encontrar pessoas que são pobres de espírito, mas que não têm o quê? Fome de justiça. Então por isso que nós precisamos, bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Porque se o sujeito é pobre de espírito, não tem fome, não tem sede de justiça, ele não conecta. Ele vai continuar sendo o quê? Pobre de espírito. Nós vamos observar aqui, os que choram. Bem-aventurados que choram, porque serão o quê? Consolados. Mas o que adianta você chorar e não encontrar o consolo, porque você não tem um coração puro? Porque bem-aventurados são os que têm o quê? Um coração puro, porque o reino pertence a eles. Então eu estou chorando. E por que eu não recebo consolo? Porque eu não choro simplesmente pelo fato de ter perdido algo ou por estar sofrendo. Às vezes eu estou chorando de ódio. Às vezes a pessoa está chorando de raiva. Às vezes a pessoa está chorando porque quer ver o outro ser sucumbido. E como que ele vai encontrar consolo se ele não tem um coração puro? Aí quando nós começamos a observar sobre essa ótica, bem-aventurados são os mansos. Mas o que adianta você ser manso e não ser pacificador? Tem um monte de gente na igreja que fala, não, fulano é manso, mas não é pacífico. É manso, mas gosta de guerra. Porque a estratégia da guerra nem sempre ela se dá através do alarido, da algazarra, da bagunça, do tiro de alerta. Não, tem gente que trabalha na sutileza. É manso, mas não é pacificador. O pacífico vem até o que se diz manso, pede um perdão, tenta se reconciliar, mas ele quer guerra. Ele não vai brigar com você, ele não vai discutir com você, mas na estratégia dele, ele não quer paz. Bem-aventurados que são perseguidos. Agora veja bem, quantas pessoas são perseguidas, mas não é por causa da justiça? E quando a gente olha essa realidade, porque se você observar, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, ele está falando de uma coisa. Mas se você é pacificador, no versículo anterior ele fala, bem-aventurados os puros de coração. Eu sou puro de coração. Mas eu não tenho, sabe, as características, as prerrogativas que são necessárias que vai demonstrar isso. E aí a gente começa a entender que tem muita gente sendo perseguida e não é por causa da justiça. Mas falar, não irmão, fica tranquilo, vão falar mal de você mesmo. Jesus disse, bem-aventurado quando perseguirem você, quando levantar calúnia, injúria. Jesus disse isso acerca da justiça, por causa do nome dele, por causa dele. Agora tem gente sendo caluniado, aí fala, é uma calúnia, é uma difamação. Não, é uma verdade dita ao seu respeito. E a pessoa acha que tá, não, é assim mesmo. Olha, queridos, não tem um jargão mais, vocês me desculpem, tão mesquinho, que você nunca vai ouvir isso sair da minha boca. Nunca vai ouvir esse jargão tão mesquinho sair da minha boca. Isso não deveria sair nunca da boca de um cristão. Mas as pessoas falam. Nem Jesus agradou todo mundo, rapaz. Vou explicar. As pessoas não se agradaram do que Jesus fez. Mas o que Jesus fez não foi para desagradar ninguém. Entende? Aí você não faz as coisas que Jesus fez e não agrada as pessoas e fala, nem Jesus agradou, eu vou agradar. Aí quer enaltecer o nome de Deus, mas colocar um ponto de falha e de erro no projeto master, no projeto principal. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai consiste em nos resgatar, nos reconciliar, nos trazer de volta para um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, mas saiu por causa, em decorrência do pecado. E aí as pessoas começam, porque não conseguem se relacionar com os outros, não conseguem ter essa realidade nessa palavra, e aí começam a trazer agora subjetivos ou subterfúgios para justificarem os seus erros.
Entenda, nós também precisamos fazer a vontade de Deus, por meio da sua palavra e por meio do ensinamento de Jesus. Porque ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação, mas ele veio na condição de servo para nos ensinar. Quando nós olhamos para esses detalhezinhos, nós vamos perceber que existe uma graça relacionada a toda essa bem-aventurança. E para nós podermos alcançá-las, nós precisamos entender que essas qualidades são necessárias na vida de quem está disposto a viver, porque é um conjunto que se completa. E eu gosto muito do texto de 2 Pedro, quando Pedro vai fazer uma narrativa acerca de coisas que são semelhantes ao que está na bem-aventurança. Porque a segunda carta de Pedro, no capítulo 5, ele vai falar do que é necessário nesse conjunto, quais são as virtudes que precisam estar conectadas. Ele fala assim, segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5. Olha como que se conecta. Ele fala assim: por isso mesmo, empenhem-se em acrescentar à sua fé a virtude. Ele está dizendo, você tem fé? Eu tenho fé, pastor. Passei esse ano inteiro com fé. Mas vem cá, qual é a virtude da sua fé? Então nós precisamos nos empenhar em acrescentar à nossa fé o quê? A virtude. Então tá bom, pastor, eu vou acrescentar à minha fé algumas virtudes. Você vai acrescentar? E a virtude você precisa acrescentar o quê? Então não basta ter fé. Tem que ter fé, tem que ter virtude e tem que ter conhecimento. E ao conhecimento, domínio próprio. Pastor, então tem que ter fé, virtude, conhecimento e domínio próprio? Então tá bom, tá fácil. E ao domínio próprio, a perseverança. Não, peraí, pastor. Fé, virtude, é isso mesmo? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio e perseverança. Isso, meu filho. E a perseverança você vai funcionar o quê? E aí, então, agora chega. Não. E a piedade, a fraternidade. Graças a Deus, agora deu certo. Não, e a fraternidade, o amor. Aí olha como que ele encerra. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não tem, está o quê? Cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Vocês são eleitos de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer assim: vós sois a geração santa, o sacerdócio real. Oh meu Deus, o povo adquirido. Então ele está trabalhando aqui, Portanto, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tal como o apóstolo Pedro está fazendo aqui, era o que Jesus estava trazendo para os discípulos no Sermão da Montanha. Mas a gente tem uma característica e não se preocupa em desenvolver outra. A gente não entende a conexão dessas coisas. E amados, quantas pessoas nós temos no nosso meio que são de fé, mas que não têm virtude? Sabe, a virtude é um valor que você observa no sujeito, no indivíduo, que ela é incomum. Não é só a fé. Poxa, fulano tem fé, mas além da fé, ela tem essa virtude. Gente, que coisa linda. Quantas pessoas têm fé e não têm perseverança? Eu acredito, pastor. Acredito até que aconteça. E se não acontecer, aí eu paro aí. Eu tinha fé que ia dar certo. Como não deu, então é porque já deu errado. Então eu não vou esperar mais. Eu vou ter outra fé. Vou desenvolver outra fé. Então, quando nós começamos a observar isso, a gente tem que desenvolver essas boas práticas da palavra. E como é que a gente vai sair daqui? Adentrar um novo ciclo, avançar em um novo ano, se nós não observarmos os detalhes dessa palavra.
porque são características que precisamos desenvolver. Isso é cristianismo. E aí eu sou muito apaixonado pela verdade da palavra. Porque o apóstolo Paulo, tendo feito o que fez, trabalhado como trabalhou, dedicado como dedicou, ele vira para os irmãos e fala assim: irmãos, não que eu pense que eu tenha alcançado, porque eu sei que eu não alcancei ainda, mas se tem uma coisa que eu faço, deixa eu explicar para vocês, eu me esqueço dessas coisas que para trás ficam, e eu sigo na direção do alvo, do chamado, da vocação. Eu vou seguir em frente. Eu ainda, ele está dizendo com o coração aberto, irmãos, não olhem para mim como se eu fosse perfeito. Eu não sou, eu ainda não alcancei isso, eu estou indo para lá. Quais são as coisas que ficam para trás? Ontem eu errei, vocês ficaram chateados, estão me apontando que eu errei, é verdade, eu errei. Mas eu deixo isso para trás, porque o meu alvo é Cristo. Eu vou andar nessa direção. Nós vamos avançar para 2024. Precisamos estar unidos, trabalhando, nos desenvolvendo, crendo que Deus vai nos aperfeiçoar. Queridos, olha, entendam, 2024, eu quero profetizar isso aqui, 2024 vai ser um ano de maturidade. 2024 nós vamos amadurecer. 2024 nós vamos operar como maduros na fé e não como neófitos, não como meninos. 2024 Deus vai nos preparar para rompermos com os desafios, com as incertezas, com as dúvidas. 2024 vamos ter conhecimento, pleno conhecimento do que a palavra está nos revelando para sermos íntegros, maduros. 2024 vai ser um ano de maturidade, não vai ser um ano de meninice, porque nós vamos avançar. E aí, queridos, nós vamos estar preparados para fazer discípulos, para ensinar a palavra. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração, porque olha, 2024, não fica esperando dedeirinha não. Eu quero dedeira, você já passou dessa fase. Você já passou dessa fase. 2024 é ano de nós, quando a gente fala de amadurecer, porque não quer dizer que não vai ter neófito, porque vai ter novos na fé. Mas o que é novo na fé vai ser tratado com o alimento que ele precisa para ser novo na fé, e você, que é mais maduro, vai saber como lidar com isso. Mas em contrapartida, você que só ficou engatinhando, que só ficou no colinho, chorava e as coisas aconteciam, deixa eu te falar, explicar um negócio. Maturidade gera autonomia. Você não fica esperando fazerem por você o que você precisa fazer, porque você desenvolve o quê? Autonomia. Você se torna capaz. Então, quando eu falo que nós vamos avançar para o nível da maturidade, é que você vai fazer o que precisa ser necessário, que compete a você, a sua parte. E você vai estar pronto para lidar com questões que requerem o quê? Inteligência emocional, domínio próprio, os frutos do Espírito, sabe? Temperança, bondade, longanimidade. Oh, meu Deus. Faz assim, vai. Vem, Senhor. Preciso. Aí deixa eu te explicar. Você quer mesmo os frutos do Espírito? Domínio próprio, temperança, paz, gozo, alegria. Você quer? Fala, eu quero, Senhor. Você crê que você recebeu? Sim. Agora deixa eu te falar. Eu também creio. Só que agora tem um detalhe que comprova isso, são as evidências. O que é a evidência? É quando você, nessa primeira prova que você tiver e você não era paciente, você ter paciência. Porque é isso que são as evidências dos frutos do Espírito que a Bíblia nos orienta a buscar. É você que é nervosinho, estressadinho, fala, pastor, mas o senhor disse que eu recebi. Você recebeu. Agora evidencia ele. Ou você acha que isso é algo para ficar guardadinho e não ser utilizado? Não. Os frutos do Espírito são para nós operarmos por meio dele. E quantas de nós não opera por meio dele nos relacionamentos, nem conjugais? Então, maturidade vai trazer consigo o seguinte: as oportunidades para você evidenciar os frutos. Eles estão disponíveis. Agora nos falta o quê? Oportunidades para evidenciar a sua paciência, o seu amor, o domínio próprio, a temperança. É só você falar, Senhor, me dê essas experiências, para que eu possa evidenciar e glorificar o teu nome, sendo íntegro, sendo maduro.
Porque 2024, eu profetizo um ano de maturidade para todos quantos nós que cremos que vamos avançar nessa direção. Amém? Quero externar minha gratidão a Deus pela sua vida. Esta é uma palavra para nós tratarmos com muita seriedade as coisas que nós estamos fazendo, para nós entendermos que daquela grande multidão que estava assentada enquanto Jesus ensinava sobre as bem-aventuranças do Sermão do Monte, nem todos seguiram Jesus. Mas os que seguiram se tornaram, os que seguiram e colocaram em prática esta palavra, esse ensinamento, entraram no reino de Deus. E é sobre isso que nós temos que pensar, sempre. Amém, queridos? Meu coração está muito feliz, porque eu sei que nós vamos, em 2024, amadurecer para podermos ter capacidade e autonomia de exercer aquilo que Deus tem para nós. E aí entenda o quanto você vai temperar e como é que você vai se posicionar. Porque esse posicionamento da luz é quando você assume as responsabilidades que Deus te confere para fazer exatamente aquilo que Ele deu para você operar no seu dom, operar nessa virtude. Amém?